Nós continuamos neste tema porque outubro é o mês de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Olha, por causa da pandemia, o alerta é ainda mais importante. Segundo a Fundação do Câncer, houve uma queda de 84% nas mamografias feitas aqui no Brasil durante o período da pandemia. Para detalhar a questão, nós vamos conversar agora com a ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena. Tudo bem, Naira? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Marangoni. Prazer estar novamente aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Naira, queria começar falando sobre esse número que chama muito a atenção, né? As mamografias caíram drasticamente e a gente sabe que esse é um passo muito importante para o diagnóstico do câncer de mama, né? Sim, e isso é uma ressaca que a pandemia trouxe, né? A assistência à saúde ficou um pouco de lado pelo medo das pessoas de procurarem suas consultas, a rede pública ou a rede privada. E dessa forma a gente retarda a realização de exames necessários para a prevenção para tantas mulheres e acaba retardando alguns diagnósticos de câncer de mama. Como foi citado na reportagem, o INCA prevê mais de 66 mil novos casos de câncer de mama para 2020. E esse número não tem relação com a pandemia, ele tem relação com a importância do câncer de mama, né? Ele é o primeiro câncer, o mais importante entre as mulheres, e ele também é o mais letal entre as mulheres. Pois é, aí eu queria falar de um assunto importante, né, Naira, que é para o autocuidado, né, para a mulher. Então, é para ela saber se tem alguma mudança no corpo. É importante que ela se autoexamine, né, que ela observe o próprio corpo, a própria mama. Esse é um passo também muito importante para o diagnóstico precoce, né? Sim, há anos atrás a gente preconizava que as mulheres fizessem um autoexame, quer dizer, que elas palpassem a própria mama para identificar alguma nodulação ou alguma modificação. A gente percebeu, com o evoluir dos anos, que o autoexame trazia muitas dúvidas para as pacientes. Então, a gente tinha pacientes que se preocupavam muito ao encontrar alguma palpação diferente na mama e procuravam assistência médica, enquanto outras não encontravam nada de diferente e entendiam que não era necessário fazer a mamografia, que não era necessário buscar a assistência de saúde, porque ela própria tinha feito essa constatação. Então, daí mudou-se a recomendação. Hoje em dia, a recomendação é que a mulher tenha uma autopercepção, uma observação. Se ela notar algo de diferente, justo porque a palpação da mama é difícil, é um pouco complicada para a pessoa leiga. Então, se ela notar alguma coisa de diferente, seja no formato da mama, alguma ondulação, alguma tumefação, quer dizer, alguma área um pouco mais estufada, maior do que é, alguma alteração da característica da pele, ela deve procurar assistência médica imediatamente. Mas mesmo assim, ela não deve deixar de fazer os seus exames de rotina anualmente e procurar visitar a ginecologista para que ela também seja examinada. Pois é, aí eu estava dando uma olhada aqui, é o primeiro câncer em incidência entre as mulheres no Brasil e ainda, infelizmente, é o tipo de câncer mais letal, né? Sim, exatamente. É o câncer mais incidente entre as mulheres aqui no nosso país e também o que mais mata as mulheres. Claro que quando a gente vai falar de diagnóstico de câncer de mama, quando a gente diagnostica esse câncer muito no princípio, o tratamento é muito mais de sucesso e a possibilidade de cirurgias e tratamentos menos agressivos também. Então, por isso a importância de conscientizar, de trazer essas mulheres para fazer os seus exames periódicos, enfim, e cuidar, né? Esse sim é o autocuidado. Pois é, e aí é importante justamente esse momento, né, o Outubro Rosa, que já pegou, vamos dizer assim, no calendário, que é esse tipo de alerta feito de forma tão importante aí para as mulheres. Aí a senhora falava, mas gostaria que reforçasse, é importante que ela vá ao profissional, ao ginecologista, de quanto em quanto tempo para fazer esses exames de rotina. Bom, as recomendações do Ministério da Saúde e das sociedades nacionais e internacionais de saúde da mulher e de mastologia são um pouco diferentes, né? A gente tem a recomendação do Ministério da Saúde, que tem um âmbito de saúde pública, de prevenção em saúde pública, mas quando a gente fala de caso a caso no consultório, cada caso conta muito. As sociedades nacionais e internacionais preconizam que a mamografia seja iniciada a partir dos 40 anos de idade e que aí ela seja seguida anualmente.
casos de pacientes que tenham histórico de câncer de mama na família, uma mãe, uma avó, uma tia, uma irmã com câncer de mama, daí a gente tem que avaliar individualmente para ver como que vai ser feita essa prevenção e com qual intervalo. Pois é, justamente. Bom, aí eu queria aproveitar ainda para traçar um pouco isso de hábitos de vida, né? De como a pessoa pode tentar prevenir o câncer de mama. Claro que são muitos os fatores, mas aquela dica básica de uma vida saudável ajuda muito, né? Ajuda muitíssimo. Os dados científicos mostram que a gente pode reduzir em até 28% a chance de uma mulher desenvolver câncer de mama apenas mudando os hábitos de vida, tornando seus hábitos de vida mais saudáveis. E aí a gente vai falar especificamente de 3 pilares: a alimentação saudável, o exercício físico e, além de tudo, o cuidado com a saúde como um todo, né? O tabagismo, que é um fator de risco para o câncer de mama, que a gente já trabalha há muito tempo, porque ele também se associa a outros cânceres, mas que está dentro desses 3 pilares de melhora dos hábitos de vida para redução de 28% em chance de desenvolver o câncer de mama. E que grupo de mulheres precisa se preocupar mais? Existe o fator genético também no câncer de mama? Quanto que o alerta tem que ficar vermelho já? Existe um fator genético em alguns tipos de câncer de mama, por isso a preocupação deve ser de todas as mulheres. Mas se você tem na família casos de câncer de mama, câncer de ovário ou câncer de intestino, eles podem se associar a modificações genéticas que aumentam a sua chance de desenvolver câncer de mama. Queria perguntar um pouco sobre o tratamento do câncer no SUS. Como que é feito isso hoje em dia? Inclusive, por exemplo, para se diagnosticar as mamografias, existem sempre aqueles multirões, né? Então, é interessante ver como o SUS também está preocupado com esse tema, como a gente inclusive viu na reportagem, e que isso, inclusive, se é tratado de forma mais tardia, é mais custoso para o paciente e para o sistema de saúde, né? O SUS trabalha em etapas diferentes, em sistemas primário, secundário, terciário, que a gente chama. Então, quando essa mulher precisa fazer uma mamografia, ela vai sempre buscar o sistema primário, quer dizer, aquela parte inicial de atendimento, o posto de saúde ou um evento de multirão, em que ela possa fazer a mamografia. Esse atendimento primário é o atendimento mais básico, mais dissipado pelas regiões, mais fácil dela acessar. Uma vez que é diagnosticada uma suspeita ou uma confirmação de câncer de mama, dessa paciente vai ser direcionada para um centro oncológico próximo da região onde ela mora. Então, um centro que trate especificamente de câncer. Pois é, e se esse câncer ele não for diagnosticado no início e, enfim, o diagnóstico não vier, o que acontece quando vai se passando o tempo? O quadro se agrava de que forma? O câncer ele vai multiplicando aquelas células com defeito, porque o câncer nada mais é do que o surgimento de algumas células com defeito, que se multiplicaram de forma anômala, e assim ele vai crescendo. Então, se a gente não identifica e não interrompe esse crescimento, ele vai crescendo na própria mama, ou ele pode espalhar para outros órgãos, que são as metástases, que a gente chama em termo médico. Então, por isso é tão importante o diagnóstico do câncer de mama no princípio, até porque essas pacientes podem fazer cirurgias que mantêm a mama delas, que só retira a área onde esse câncer foi encontrado, e o tratamento é mais tranquilo, a recuperação é mais fácil, e o segmento tem muito mais sucesso de não ocorrer recidiva, que é o retorno do câncer. Pois é, queria te perguntar um pouco sobre os avanços da ciência nesse sentido. Hoje, por exemplo, uma cirurgia de câncer de mama é bem menos invasiva, a questão da estética é possível manter muito mais. Como é que era mais lá para o começo e como é que está essa questão hoje? Sim, hoje já tem uma preocupação estética muito unida à cirurgia da mama no câncer, até porque essa mulher já fica impactada pelo diagnóstico, ela já fica impactada pelo tratamento, e essa questão estética faz só com que ela se deprima mais, com que ela tenha mais dificuldade para seguir o tratamento à frente. Então, hoje em dia já existe uma preocupação da reconstrução plástica dessa mama no mesmo tempo da cirurgia de retirada do câncer. Claro que isso é mais comum em cânceres em estágio menos avançado, porque é mais possível que a gente consiga fazer essas duas abordagens num único tempo cirúrgico. E isso existe, essa preocupação existe inclusive no SUS, existem serviços que podem oferecer essas duas cirurgias casadas, inclusive no SUS.
Bom, e quando, por exemplo, é diagnosticado nódulos na mama, nem sempre é câncer também, né, doutora? É importante colocar isso. Pode ser outras coisas? Podem ser muitas outras coisas. Então, por isso a importância do acompanhamento médico, porque assim você vai fazer o exame, vai conversar com a profissional que te atende para esclarecer o que apareceu no seu exame. Podem ser muitas, tantas outras coisas que não câncer de mama, mas que também vão demandar acompanhamento ou uma investigação mais específica. Por isso é imprescindível o acompanhamento médico. E o que acontece quando um câncer volta, né? O câncer de mama tem uma reincidência? O que é possível fazer neste caso? E aí a pessoa, quando isso acontece, tem que se tratar novamente. Por isso que, sei lá, quem já teve o câncer de mama tem que ter aí um acompanhamento ainda mais sério e não descuidar, né? Em geral, as pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama, elas seguem em acompanhamento mesmo após o tratamento agudo, né, a retirada do câncer, a quimioterapia imediata após, elas seguem em acompanhamento por até 5 anos, justamente para fazer uma triagem dessa mulher, um rastreio dessa mulher, para, se tiver qualquer tipo de recidiva, isso ser identificado muito no princípio e também tratado. Então é uma preocupação, não é um tipo de tratamento que essa mulher faz imediatamente e depois ela tem alta. Em geral, ela tem um acompanhamento a médio e longo prazo. Pois é, eu estava dando uma olhada aqui no INCA, que é o Instituto do Câncer, né, que coloca aí vários dados interessantes, e 99% dos cânceres de mama acometem realmente as mulheres. Mas um fato curioso é que existe esse 1% homem também pode ter câncer de mama, né, doutora? É muito mais raro, mas sim pode. No ano passado até teve um famoso fora do Brasil que teve câncer de mama, então esse assunto tomou mais à tona, para que todos conversem, mas a gente não recomenda o exame de rastreio para homens como a gente recomenda para mulheres, justamente porque é uma parcela bem menor. Mas os homens entram naquela recomendação que, se você notou alguma coisa de diferente, se você notou alguma nodulação, alguma mudança de aspecto da pele, procure assistência médica. E claro, esse homem não vai procurar de imediato uma mastologista, mas um bom clínico pode fazer essa triagem e encaminhá-lo para o tratamento correto. Claro, a gente está falando de 1% apenas, mas não deixa de ser também um alerta, né? E ser até mesmo uma curiosidade aí. Mas como a senhora falou, isso pode ser resolvido principalmente com um clínico geral, de alguma forma até mais rápida, vamos dizer assim, né? O clínico geral, ele vai fazer a triagem, ele Sim. vai entender que problema é esse que está acontecendo para conseguir direcionar esse homem. Para a gente esclarecer melhor, por que o câncer de mama também pode acometer os homens? Porque a mulher tem uma glândula mamária maior, mas o homem também tem glândula mamária, num volume muito menor. Por ser um volume menor, a chance de qualquer modificação é muito menor do que a incidência do câncer de mama nas mulheres. Pois é, eu queria retomar ainda essa questão da mamografia, né? Porque os números chamam muito a atenção, e aí eu queria perguntar se na prática médica da senhora as mulheres estão voltando a se consultar, se já é possível ver algum tipo de normalização na procura pelos médicos também para tratar outros problemas que não seja a Covid, né? Com certeza, a pandemia tem seus tempos, né? O tempo de absorção de cada pessoa daquela ocorrência atual e de como o mundo está configurado. E daí cada um tem o seu tempo de entender que precisa seguir cuidando da saúde, mesmo com tudo que está acontecendo ao redor. Então, agora, nesse momento, enfim, que a gente já tem um tempo de evolução longo da pandemia aqui no país, você vê sim um aumento da procura pública ou privada por assistência médica, e isso é muito importante. E daí cada paciente vai encontrar o seu caminho, né? Existe a possibilidade do teleatendimento para fazer seus exames de rotina, mas como a gente falou, o exame físico é muito importante, então isso precisa ser casado para que as duas coisas aconteçam com o mínimo de exposição possível. Eu acho importante a gente falar também, Marangoni, da importância da amamentação como uma forma de prevenção do câncer de mama. A amamentação é primordial na prevenção do câncer de mama. E quando falamos da amamentação, a gente fala muito sobre a importância do leite materno para o bebê e acaba não falando sobre a importância desse período para a mãe em prevenir a chance dela ter câncer de mama no futuro. Nossa, isso é muito interessante, né, doutora? Como é que funciona, então? A mãe, quando tem o filho e amamenta, tem realmente estatisticamente uma chance menor, uma proteção menor aí a ter câncer de mama?
Quanto mais tempo essa mãe amamentar, menor a chance dela de desenvolver o câncer de mama no futuro. Então, quanto mais filhos ela tiver, ou quanto mais meses ela seguir amamentando. Por isso, a gente sempre fala da importância de amamentar e do leite materno na vida da criança e recomenda isso, segundo o Ministério da Saúde, também recomendações internacionais, que seja mantido o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do bebê, mas que seja combinado com a alimentação após a introdução alimentar por até 2 anos de vida da criança. Justamente porque, além do leite ser muito importante para ele, para o bebê, imunologicamente, é muito importante para a mãe na prevenção do câncer de mama no futuro. E com que idade a mulher deve começar a fazer exames, a procurar um ginecologista para justamente acompanhar o seu estado de saúde, inclusive em relação à mama? A gente sugere que uma mulher comece a fazer acompanhamento ginecológico assim que ela começa a menstruar, porque ela vai começar a entender sobre o corpo dela, entender como funciona a menstruação e a partir daí fazer um acompanhamento anual para checar a sua saúde como um todo. Nesse acompanhamento anual, a gente examina as mamas da paciente e se tiver alguma necessidade antes dos 40 anos, a gente pode solicitar um exame de imagem da mama, que em geral, nessas pacientes mais jovens, é um ultrassom. Depois dos 40 anos, a incidência de câncer de mama aumenta muito e a gente passa a usar a mamografia como um exame de rastreio para essas pacientes. Queria falar ainda, acho que é importante abordar a questão do tratamento, porque muitas pessoas pensam aí com a quimioterapia, o cabelo caindo, né, que é uma imagem que a gente tem associa ao câncer de forma geral. É assim mesmo o tratamento? Existem várias gradações, quanto mais cedo se evita a chance de um tratamento mais invasivo? Existem muitos tipos de tratamento e tudo diz respeito ao tipo de câncer que essa mulher tem e ao estágio em que ele foi diagnosticado. É importante para as pessoas entenderem essa questão da quimioterapia com a queda de cabelo. A quimioterapia é uma substância, um medicamento que vai buscar as células que se multiplicam mais rápido do corpo, porque são justamente as células tumorais, para combatê-las. E por isso a gente tem a queda do cabelo, a queda dos pelos, às vezes a perda da sobrancelha, porque é um efeito colateral da medicação. Mas o cabelo volta a crescer depois do tratamento. Isso não tem que ser um fator limitador. Quanto antes a gente busca ajuda, quanto antes a gente inicia o tratamento, maior a nossa chance de concluir esse tratamento e eliminar a doença. E no caso do câncer de mama, se faz muito quimioterapia ou são outros os tratamentos? A senhora falou que existe uma gama muito grande, dependendo da especificidade, e essa especificidade também está dentro do câncer de mama ou é um tratamento mais padrão? A gente pode resumir as possibilidades de tratamento para o câncer de mama em cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Depois que essa fase aguda se passa, podem também usar alguns medicamentos via oral. Mas cada caso é avaliado individualmente, porque não será escolhido só um tipo de tratamento. Então, por vezes é combinado a quimioterapia com a cirurgia, por vezes é iniciado primeiro a quimioterapia para depois fazer a cirurgia. Tudo depende do tamanho do tumor, do tipo do tumor, da localização. Queria aproveitar, doutora, para explorar um pouco. Nós estamos falando aqui com a doutora Naira, né, que está detalhando aí esse momento importante do Outubro Rosa de conscientização ao câncer de mama. Para falar então também de um tema interessante que a senhora abordou aqui, que é o teleatendimento, a telemedicina, né, que tem sido usada especificamente por causa desse momento de pandemia. É possível, por exemplo, fazer algum tipo de teleatendimento? Claro que a consulta física ela é importante, mas dá para fazer uma parte da consulta de forma remota? Como é que está sendo essa possibilidade tecnológica? Com certeza, eu posso dividir minha experiência pessoal aqui no consultório, né? Porque é claro que isso se diz mais respeito à assistência médica privada do que à assistência médica pública. Mas dividindo a minha experiência pessoal, as consultas todas aqui no meu consultório acontecem por teleatendimento, 100% delas, sejam pacientes novas que nunca me conheceram ou pacientes que já fazem o acompanhamento. Mas como eu falei, o exame físico segue sendo muito importante, é um momento muito importante. Então essa primeira etapa da consulta, essa conversa, essa entrevista, essa coleta dos dados, o esclarecimento de algumas dúvidas, acontecem por interface do vídeo, com segurança, com distanciamento, sem máscaras, com pessoas em lugares diferentes. E daí a gente agenda num segundo momento a consulta presencial apenas para o exame físico,
Esse exame físico vai durar 15 minutos, 20 minutos, o tempo de exposição dessa paciente é menor no consultório e, claro, ela e a médica devem permanecer de máscara e assim a gente combina a tecnologia da telemedicina, mantendo o distanciamento com a necessidade do exame físico. Perfeito, nós falamos aqui com a ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena, que falou então sobre o Outubro Rosa. Doutora, muito obrigado, viu, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite para todo mundo que nos ouviu.